Hoje é sexta-feira e o texto da nossa meditação se encontra em Jeremias, capítulo 18. O versículo é o versículo de número 6, que diz assim: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Hoje nós vamos encerrar a nossa meditação e nós temos aprendido desde o começo da semana sobre o vaso na mão do oleiro. Este texto, Deus convida o profeta Isaías, que era um representante dele diante do povo, para ir até a casa do oleiro e acompanhar aquele processo, e daquele processo Deus ministraria no coração dele o que ele realizaria na nação de Israel, que estava vivendo um momento ali difícil por conta dos seus erros, pecados e transgressões. Nós já aprendemos que o vaso ele começa com o barro e o oleiro quem busca o barro. Depois ele vai ser amassado para que ele possa de fato tirar do barro as suas impurezas. Depois ele vai ser modelado. E esta modelagem, às vezes por conta do barro, ele pode vir a quebrar. E o texto fala que este vaso quebrou, destruiu na mão do oleiro. Mas o oleiro começou a fazer novamente. E hoje nós vamos falar sobre o objetivo. Por que tem esse processo? Depois que o barro ele vira vaso, a utilidade do vaso é abrigar algo que irá dentro dele. Ou seja, o vaso ele é algo para receber outra coisa dentro dele. Hoje usa-se pouco o vaso, mas naquela época era muito usado para tudo, para armazenar várias coisas, Desde água, mantimento, perfume e tantas coisas preciosas que eram colocadas dentro de um vaso. E depois que o vaso fica pronto, ele então vai receber dentro dele o propósito em que ele foi criado. E o que acontece com este vaso? Nós sabemos, que o texto diz que depois que passamos por esse processo, que Deus trabalha em nós, que viramos um barro, que viramos um vaso, o vaso ele pode ter duas funções. Ele pode ser um vaso de honra e ele pode ser um vaso de desonra. E a Bíblia diz que Deus ele colocou um tesouro precioso dentro deste vaso. O apóstolo Paulo vai falar isso. E qual o tesouro que Deus colocou dentro desse vaso, que foi feito para ele com este propósito? Ele colocou então o Espírito Santo de Deus, que na realidade é o próprio Deus morando em nós. É o próprio Deus morando em nós. Então esse vaso agora, que já passou por todo este processo, ele se torna um vaso valoroso. Mas o valor do vaso não consiste nele, mas o valor do vaso consiste naquele que está dentro dele. E o que nos torna vasos valorosos é porque nós carregamos o tesouro mais precioso deste mundo, que é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então não venha você querer jogar confete na sua cabeça, porque você tem que lembrar da sua origem. Você é um barro e Deus te buscou lá naquele local. E ele poderia ter pego qualquer outro barro. Deus ele trabalhou em você. Deus ele moldou você. Deus ele fez você de novo. E agora o objetivo, ele vai trabalhar através de você, para que a sua vida realmente seja um vaso que transporte a presença de Deus, que realmente transborde e abençoe a vida de outras pessoas que estão ao seu redor. Eu não sei em qual momento do processo você está, mas você está sempre nas mãos de Deus e Deus vai concluir a boa obra que Ele começou. Que Ele mesmo nos abençoe. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta semana, muito obrigado pelos ensinamentos divinos, muito obrigado por sua palavra de vida, muito obrigado pelo seu maravilhoso feito em nós e através de nós. Abençoe o nosso final de semana, é a nossa sincera oração em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus abençoe o seu final de semana.